Ontem eu falei com vocês a respeito da importância das perguntas e como que elas, por que as perguntas eram muito importantes na nossa vida, né? Então, as perguntas, de fato, elas são muito, muito importantes. E por que nós devemos sempre trabalhar com perguntas? Perguntas para nós mesmos, perguntas para tirar o estado, mudar o estado, porque esse é um artifício realmente muito, muito forte que nós devemos trabalhar. E por que isso acontece? A mente, ela realiza 3 coisas específicas quando você faz uma pergunta. A primeira delas, sabe qual é? Você muda imediatamente o foco. Aquilo que você está focando, imediatamente você foca, muda esse foco e automaticamente você muda o que você está sentindo. Muitas pessoas, por exemplo, fazem perguntas equivocadas para si. E aí, ao invés de mudar o foco delas, elas fazem ampliar ainda mais o foco naquilo que ela não quer ver mais. Por exemplo, tem pessoas que perguntam assim, por que é que ninguém gosta de mim? Ou seja, nesse momento, o que é que acontece? Expliquei isso ontem para vocês. Tudo que vocês perguntarem para a mente de vocês, vocês vão ser respondidos. Então você precisa saber o que perguntar para ser respondido. Por que eu estou me sentindo tão deprimido? Ou seja, o que é que acontece? Quando você faz esse tipo de pergunta para você, você está ampliando o seu foco, certo? Naquilo que você não quer ver. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer perguntas que te tragam ideias de referências que sustentem coisas boas na sua vida. Se você me acompanha aqui desde as nossas primeiras lives, você lembra que lá no episódio 3, no episódio 4 mais ou menos, eu falei sobre ideias de referências. Ou seja, a nossa mente, ela sempre se sustenta em alguma coisa. É como um pé de uma mesa. Então, quando você faz uma pergunta para a sua mente, ela vai buscar essas ideias de referência para sustentar a sua resposta. Então, é importantíssimo que você faça o quê? Que você saiba fazer as perguntas certas para trazer essas ideias de referências certas. Por exemplo, como eu posso mudar o meu estado agora? Como eu posso ser feliz agora? Quando você faz esse tipo de pergunta para a sua mente, o que é que você está fazendo? Você está mudando o foco que você tem, certo? Que é o foco muitas vezes da escassez, muitas vezes o foco da pobreza, muitas vezes o foco da tristeza, da depressão. Você muda esse foco para fazer o teu sistema buscar ideias de referências, certo? Que sustentem positivas formas de você chegar aonde você quer. Por exemplo, como posso mudar o meu estado interno agora? Olha, se você parar para pensar nessa pergunta, essa pergunta ela vai te trazer sempre o quê? Uma solução. A partir de amanhã, nós vamos verificar e trabalhar como as perguntas elas podem resolver os nossos problemas. Mas esse é o episódio de amanhã. Hoje nós estamos nos 3 quesitos específicos de como a mente trabalha, certo? E o primeiro ponto ela muda imediatamente o que nós estamos focando e, consequentemente, muda os nossos sentimentos, certo? Então esse é o primeiro ponto. Quando você faz uma pergunta do tipo dessa para mudar o seu foco, você consegue fazer o teu sistema buscar aí, certo? Ideias de referências sustentadoras. Por exemplo, quando a gente faz afirmações, né, que é algo muito poderoso, as afirmações, como a mente aprende pela repetição, o que é que vai acontecer? Você vai repetir aquilo. E como a sua mente, ela não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro, ela não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é que ela faz? Ela vai passar a acreditar naquelas afirmações que você faz. E com o tempo, a sua fisiologia,
né? Ela vai trabalhar em cima daquelas afirmações e você vai ter uma ideia forte de que você é exatamente aquilo que você está afirmando. Ótimo, bacana. Só que quando você faz uma pergunta, você consegue acelerar esse processo das afirmações. Por quê? Porque a tua mente ela vai trazer uma ideia de sustentação para aquilo que você quer. Então, por exemplo, quando você pergunta assim, o que eu posso fazer agora para me sentir mais feliz? Nesse momento, a tua mente ela vai trabalhar, certo? Para que você olhe ao seu redor e perceba como que você pode aproveitar melhor o momento que você está vivendo. Porque muitas vezes as pessoas elas ficam focando naquilo que traz negatividade para ela, que traz algo ruim para ela, e aí automaticamente o que é que elas fazem? Elas ficam se alimentando desse tipo de informação e faz com que ela mantenha conexão com aquilo que ela não quer. E aí ela se mantém nesse ciclo vicioso, certo? Para que ela possa, de fato, ir em busca do que ela quer. E há perguntas do tipo, como posso me sentir feliz agora se eu quisesse? Então, por exemplo, se você quisesse ser feliz agora, o que é que você iria fazer? Como que você iria pensar? O que você iria trazer para a sua mente para você pensar quais são as situações que são de felicidades para ti? Quais são as minhas lembranças mais deliciosas? Quais são as minhas lembranças mais gostosas? Quais são as coisas mais maravilhosas que eu tenho para me lembrar? Talvez seja o nascimento de um filho, talvez seja o seu casamento, talvez seja a compra de um determinado bem material, mas com certeza, o que é que acontece? Você consegue mudar o seu foco quando você realmente faz perguntas fortalecedoras. Porque essas perguntas fortalecedoras, elas vão mudando o seu foco de acordo com as perguntas que vocês estão fazendo. As respostas que vocês recebem, certo? Dependem intimamente das perguntas que vocês estão fazendo. Se vocês continuam acreditando, focando naquilo que não é porque você não está sabendo fazer as perguntas corretas, tá bom? Esse foi o primeiro ponto, que as perguntas, elas funcionam. Funcionam mudando o foco daquilo que a gente está focando e mudando, consequentemente, as nossas emoções. E o segundo ponto, as perguntas mudam o que você está suprimindo. Exatamente. Todos nós estamos suprimindo alguma coisa. Quando você está feliz, você está suprimindo as suas tristezas. Quando você está triste, você está suprimindo as suas felicidades. Então, as perguntas, elas funcionam como um laser, certo? Da percepção. Por quê? Porque elas fazem você concentrar o foco e determina o que você vai fazer e o que você sente nisso. Então, o que é que acontece? Quando você suprime alguma coisa, você está sobrepondo outra. E as perguntas, ela tem esse poder de fazer você tirar o foco daquilo que você está suprimindo, porque de repente, se você está triste, se você está descontente com alguma situação, dentro daquela situação tem algum contexto que tem uma positividade, que tem algo bacana para você. Mas se você suprime aquela parte positiva da tua história, você só vai focar onde? Quando eu imagino o seguinte, eu tenho coisas boas e coisas ruins. Eu retiro as coisas boas do meu radar, o que é que eu estou focando? Para onde quer que eu olhe aqui, ó, eu sempre vou ver na minha frente o quê? Coisas ruins. Por quê? Porque eu estou suprimindo essa parte boa. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa aprender a focar, a mudar, a fazer perguntas que te ajudem a suprimir aquilo que você não quer que permaneça na sua mente. Então, é muito interessante que você... Existe algo que você pode fazer que vai elucidar muito bem. Provavelmente aí onde você está assistindo essa live, no seu quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, aonde quer que você esteja. Se você olhar para o lado assim,
você vai perceber coisas marrons. Pode olhar aí, ó. Olha aí, 10 segundos, 3 segundos. Procure algumas coisas que é da cor marrom, certo? Beleza. Você deve ter achado aí alguma coisa. Aí o que acontece? Agora, se eu lhe perguntasse assim, rapaz, procure olhe somente para a tela do celular e me diga alguma coisa verde que tá na sua sola, não é na minha blusa não, tá? É ao redor aí. Provavelmente, se não for um lugar conhecido seu, você não vai saber. Se for, provavelmente você já vai saber. Mas se não for um lugar conhecido, você não vai saber, tá? E aí o que acontece? Mas se você olhar novamente, pode olhar, ó, você vai encontrar muito provavelmente alguma coisa verde. Alguns vão encontrar com mais facilidade, outros vão encontrar com menos facilidade, tá? Mas vão encontrar. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o que você procura, você vai achar. Isso funciona na vida como um todo, gente. O que você perguntar na sua mente, certo? Ela vai te responder. E aí você precisa entender que isso é treino. Ontem eu estava vendo a live da Iana e alguém comentou assim, mas eu penso, toda vez que eu estou focando no positivo, entra pensamentos negativos no meio. E aí eu vou e foco nesses pensamentos negativos. Mas é assim mesmo, gente. É treino. Ou seja, ninguém nasceu um Buda aqui. Ninguém chegou e vai ficar ali toda... Não, o que é que a gente precisa? Nós precisamos treinar. Você precisa disciplinar a sua mente para fazê-la focar naquilo que você quer. É óbvio. Vocês acham que a gente não tem um pensamento negativo, não? Tu acha que em determinados momentos, a gente acorda, entra nos nossos pensamentos alguma coisa que não é legal, que não é bacana? Claro que entra. E tem mais, não é só a gente não, é qualquer pessoa que você veja. Vê o cara no Instagram com não sei quantos mil seguidores, fazendo uma live. Aquele cara também tem os pensamentos dele. Aquela influência também tem os pensamentos dele. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É o que as pessoas fazem com aquilo que entram nos pensamentos dela. É isso. Quando você aprende a focar a tua energia naquilo que é positivo, certo? Você automaticamente aprende a ter uma disciplina para se fazer perguntas. Ou seja, você aprende de maneira muito fortemente a saber como equilibrar aqueles pontos. As perguntas, elas estão aí para mudar as nossas disposições de recurso. Ou seja, é o terceiro ponto que as perguntas fazem com a gente. O que é que acontece? Ela muda os recursos que estão à nossa disposição. Exatamente. Ou seja, em qualquer ocasião, gente, qualquer ocasião, as perguntas que a gente formula, certo? Elas podem moldar a nossa percepção. Exatamente. A percepção de quê, Roberto? A percepção de quem nós somos, a percepção da nossa realidade, do que nós somos capazes, do que estamos dispostos a fazer. E aí, o que é que acontece? Ela mina todas as nossas ferramentas, certo? Para que nós vamos em busca daquilo que a gente quer. Ou seja, o que é que você está disposto a realizar, a fazer para conquistar os seus sonhos? É essa a grande pergunta que você tem que se fazer, certo? Por quê? Porque essas perguntas, elas moldam aquilo que você vai perceber de você mesmo. Num dos primeiros episódios do nosso projeto do Sementes do Sucesso, eu falei sobre convicções, tá? Falei que nós temos convicções positivas, convicções negativas, falei aonde as nossas convicções se sustentam, tá? Procura aí nos episódios do YouTube que você vai encontrar isso mais aprofundadamente. E muitas pessoas, elas não conseguem se fazer perguntas fortalecedoras por causa que elas têm convicções negativas. Ninguém vai conseguir fazer assim uma pergunta, como eu posso ser feliz agora? Se você não tiver uma convicção que você pode fazer isso. Porque você, entenda, nós estamos falando da possibilidade de você fazer perguntas fortalecedoras para você. Mas tem gente que suprime essa possibilidade.
As pessoas, elas são refém da mente delas. Então elas não conseguem, eu não sei se eu estou me fazendo entender, elas não conseguem nem ter o princípio de se fazer uma pergunta. Porque ela não acredita que ela pode sair daquilo. Ela não acredita que fazendo pergunta vai funcionar. Ela não acredita do que eu estou falando aqui vai funcionar. E aí o que acontece? Ela se mantém naquele ciclo vicioso. Aí você vai conversar com essas pessoas. São pessoas que elas fazem afirmações o tempo todo negativas, que no fundo são respostas que a mente dela deu para que ela se mantesse conectada com aquilo que ela não quer. Então você vai conversar com a pessoa, aí a pessoa diz assim, ó, não, Roberto, vai quebrar, o Brasil vai quebrar. Ou seja, pessoa que está se fazendo pergunta, está respondendo, a mente dela está respondendo, e ela não consegue focar em algo que possa fazê-la sair daquele momento, sair daquilo. Algum tempo atrás, eu já estou mais ou menos há 10 anos e alguns meses trabalhando com treinamento. E em uma época bem no comecinho, há uns 2 anos, quando eu estava mais ou menos com 2 anos de treinamento, o que aconteceu? Eu tinha uma equipe, e nessa equipe tinha um casal, certo? E eles saíram do INEX, saíram da minha equipe e foram tentar, na época tentaram mesmo, eu falo tentar porque não conseguiram, fazer um treinamento semelhante ao DL, tá? No momento que aquela pessoa saiu, aquele casal saiu, eu fiquei com muita raiva. E aí, naquele momento, eu comecei a me fazer perguntas do tipo, rapaz, como é que aquela pessoa faz isso? Como é que eu me dediquei tanto para ensinar aquela pessoa e aquela pessoa faz isso? Como é que ele teve coragem de me enganar desse jeito? Como é que ele teve coragem? Ou seja, naquele momento, eu fui possuído por perguntas enfraquecedoras. Ou seja, quanto mais eu fazia esse tipo de pergunta, qual era a resposta que eu obtinha da minha mente? Resposta de que eu tinha sido trouxa, de que eu tinha sido enganado, de que eles eram sacanas, de que isso, de que aquilo. E aí o que aconteceu? Eu mudei as perguntas que eu fazia para mim. Quando eu me toquei que eu estava alimentando aquela emoção que eu não queria dentro de mim, eu mudei as perguntas que eu fazia para mim mesmo. Eu pensei, o que é que eu posso admirar nessa pessoa agora? E aí, automaticamente veio a resposta que era assim, ó. Você pode admirar que ele está fazendo o que você ensinou para ele. Melhorou, eu me senti bem. Por quê? Porque isso casou com a minha missão. Entendeu? Ou seja, no momento que eu entendi que ele estava somente caminhando em direção à missão dele, ao rumo dele, e eu perceber que eu fui um agente ativo, ou seja, que tudo que ele estava ensinando, ele tinha aprendido comigo, naquele momento, a raiva que eu estava sentindo, ela fez o quê? Ela se dissipou. E ela se dissipou por quê? A partir de uma resposta que minha mente deu para mim. Ou seja, você trabalhar com as perguntas, gente, é algo poderosíssimo. Eu falei no episódio, no primeiro episódio que a gente fala sobre perguntas. Perguntas, elas movem o mundo. Tem pessoas, eu vi aqui a Fernandinha. Bom dia, Fernandinha. A Fernandinha entrou aqui, eu lembrei. Ou seja, repórteres, comunicadores, qual é a base, Qual é a base do trabalho deles? A base do trabalho deles é o quê? Perguntas. São pessoas que fazem perguntas e automaticamente obtêm as respostas. Quais são aqueles melhores repórteres? São aqueles repórteres que sabem fazer as perguntas corretas. Então, o que a gente precisa, certo? O que a gente precisa entender é esses 3 pontos que as perguntas fazem com a gente. O primeiro ponto, ela muda o nosso foco e muda aquilo que a gente sente. Quando vocês perguntam coisas diferentes para você, você automaticamente muda aquilo que você está sentindo. Segundo ponto, saber fazer perguntas vai te ajudar a você suprimir
aquilo que você não quer. Então, por exemplo, se você está feliz, é porque você está suprimindo a tristeza. Se você está triste, é porque você está suprimindo a felicidade. Então, quando você faz essas perguntas, você muda o teu foco. Lembra o que eu te expliquei de foco, né? Foco é como uma câmera que retira fragmentos da realidade e transforma isso para sua mente como algo real. Então, por exemplo, quando eu estou numa festa e eu vejo só uma briga daquela festa e eu gravo a briga daquela festa e eu mostro para minha mãe que estava em casa, se ela olhar só a briga daquela festa, o que é que ela vai ver? Ela vai ver um fragmento daquela festa e ela vai dizer, nossa, que festa horrível. Mas a festa não se resume àquela briga. A festa se resume a um todo. Aquela briga é um fragmento do momento. E a mesma coisa é o nosso foco. No mundo, tudo que existe é abundância. No mundo, tudo que existe, tudo que você olhar no mundo, gente, abunda. Tudo, tudo. E aí, não tem exceção. Se você olhar para o mundo que tem amor, ele é abundante. Se você olhar no mundo que tem carinho, ele é abundante. Se você olhar no mundo que ele tem pessoas de bom coração, ele é abundante. Agora, se você focar a sua mente para olhar no mundo tristeza, desgraça, violência, morte, também é abundante. Tudo no mundo é abundante. A pergunta que eu faço para você é: o que é que você vai focar? No que é que você resolve focar? Se tudo que eu vou focar eu sei que existe em muito, eu tenho que fazer uma escolha. Lembra, no primeiro episódio que eu falei com vocês do Semente do Sucesso, eu falei: o que muda a nossa vida não é o tempo, são as decisões que eu tomo. Então o que é que acontece? Se você sabe que tudo no mundo abunda, o que é que você vai focar? Aonde você escolhe colocar os teus melhores sentimentos? Em que você quer que seja abundância? E lembra, foco é energia. Tudo que você foca, expande. Imagina o zoom de uma câmera. Eu dei o exemplo da câmera, não dei? Imagina o zoom de uma câmera. Na hora que eu estou vendo uma determinada cena, se eu dou um zoom, o que é que acontece? Ela aumenta. A mesma coisa é o nosso foco. Se você tem filhos e os teus filhos são pessoas ativas e você diz, ô menino danado, ô menino desobediente, ô menino... O que é que acontece? Você está aumentando isso nele. Você está dando um reforço positivo de uma ação que você quer que ele tenha menos. Então, o que é que acontece? Fazer algo muito, muito, muito legal. Ó, a Fernandinha fez uma pergunta aqui muito interessante, ó. Fazer perguntas tem que ser sem julgamento, não é isso? O julgamento pode invadir a pergunta, com certeza. Com certeza. Mas assim, nesse ponto aqui, Fernandinha, nós estamos falando de perguntas que você pode fazer para você mesmo, tá? Não é essas perguntas aí que eu imagino que você falou, são perguntas para o próximo. Muitas pessoas fazem a pergunta, repórter deve fazer muito isso, né? Para levantar e vir outra pergunta para chutar, digamos assim. Mas essas perguntas fortalecedoras aqui são perguntas que fazem você sair de um estado não tão bom para você ir para um estado melhor. Por quê? Porque tudo que você está sentindo, tudo que você sente, é porque dentro da sua mente você está respondendo perguntas. Essas perguntas são aonde você está colocando o seu foco. Então, por exemplo, eu estou muito depressiva. Nossa, eu comecei a live falando que nós, em média, no Brasil, estamos no 10º dia de confinamento. Ou seja, se você, como eu, ficou realmente confinado, não saiu, você está no 10º dia. Então, o que é que acontece? Aonde você está colocando o seu foco nesses 10 dias? É no tédio? É em não ter nada para fazer? O que é que você pode estar sendo feliz agora? Quais são as situações de aprendizado que você tem agora? Então, é isso que você pode focar neste momento para que você saia daquele ciclo que não é tão positivo, tá bom? O Denis está perguntando aqui, ó. Algum exercício na PNL para quebrar convicções negativas? Existem vários, mas eu estou acabando de falar de uma que é poderosa.
perguntas. Faz perguntas fortalecedoras. Por exemplo, convicções negativas, eles estão muito ligados o quê? A tua autoestima, a tua insegurança, a tua forma de agir, a tua forma de pensar. E eu já falei isso no episódio, volta lá, mas eu vou repetir aqui rapidinho. O que é que acontece? Toda vez que você tem uma convicção de algo, certo? Essa convicção, ela está sustentada no que nós chamamos em ideias de referências. Imagine uma mesa, certo? Aqui é o tampo da mesa. A mesa, ela tem 4 pés, certo? Toda convicção, ela nunca está sustentada no nada. Toda convicção, ela está sustentada em alguma coisa que você acredita, em alguma ideia de referência. E essa coisa que você acredita são coisas que aconteceram no seu passado, ou coisas que aconteceram com pessoas próximas de você e gerou uma carga de emoção muito forte em você. E aí você sustentou essa sua convicção em cima dessas ideias de referência. E aí, toda vez que você precisa quebrar essas convicções, o que é que você precisa fazer? Você precisa sustentar essas convicções em outros pés. Você tem que fazer perguntas para trazer para você ideias de referências positivas. Vamos supor que você se sente uma pessoa incapaz. Eu sou uma pessoa incapaz. Vamos supor que você acredita nisso. Essa convicção, ela está sustentada em algumas coisas que aconteceram no teu passado. Então o que é que você precisa fazer? Qual foi todas as vezes que eu fui capaz na minha vida? O que é que você começa a trazer nesse momento? Você começa a trazer para você ideias de referências em momentos da sua vida que você foi capaz. E nesse momento você quebra esse ciclo dos pensamentos negativos, de acreditar que não é bom, de acreditar que não é bacana. Ou seja, nesse momento você vai quebrando essas questões. Ó, a Elaine está dizendo que convicção foi o episódio 6. Obrigado aí, Elaine. Ó, então volta lá no meu YouTube que eu falo muito detalhadamente sobre essas questões de convicção, tá? Então, gente, só fazendo a recapitulação aqui para a gente finalizar esse episódio. Primeiro ponto, como que as perguntas funcionam? Quando você faz uma pergunta para si mesmo, o que é que acontece? Você traz 3 coisas específicas. Primeiro, você muda o foco daquilo que você está pensando, consequentemente muda as suas emoções. 2, você muda aquilo que você está suprimindo. Lembra, todos nós estamos suprimindo algo. Então, o que é que você está suprimindo agora? Você está suprimindo a felicidade ou você está suprimindo a tristeza? Então, quando você faz as perguntas, você muda essa questão de referência. E terceiro, ele muda os teus recursos. O que são recursos? São aquilo que você é capaz de fazer. Ou seja, quando você muda, você começa a se perguntar o que é que eu posso fazer para ter uma conexão melhor com meus clientes. Você está buscando recurso para que você possa se doar melhor. O que é que eu posso fazer agora para me sentir melhor? O que eu posso fazer agora para eu ganhar mais dinheiro? O que é que eu posso fazer agora para resolver o meu problema da minha mãe assim assado? O que eu posso fazer agora para que eu consiga conquistar o sonho que eu quero? O que eu posso fazer agora? Ou seja, perceba que todas as perguntas, ela inclui a palavra agora. Por quê? Porque é o que você pode fazer aqui e agora. E lembre, suas convicções, elas vão delimitar as suas perguntas. Então mude as suas perguntas habituais. Não aceite, existem pressuposições dentro da PNL, né? E uma das pressuposições que acontece é nós acreditarmos nas pressuposições de outras pessoas. Então chega outras pessoas para nós e diz assim, ó, mas o mundo está muito difícil, o Brasil vai quebrar, mas isso. E aí o que é que acontece? Você de tanto ouvir, você acredita nisso. Você aceita isso, entendeu? E aí agora você acaba fazendo o quê? Você acaba acreditando e se limitando a acreditar que você pode fazer a diferença. Mas você pode fazer a diferença. Basta você acreditar e você trabalhar nisso, tá bom? Amanhã, certo? No episódio de amanhã, eu vou ensinar vocês como as perguntas podem resolver problemas.
Quais são os tipos de perguntas que eu devo fazer para resolver problemas e quais são esses problemas que eu posso resolver com as perguntas? Será que são todos os problemas? E quais são as perguntas que eu devo fazer para resolver os problemas? Então amanhã, no episódio Sementes do Sucesso, eu vou estar aqui junto com vocês às 8h29, tá bom? Para que a gente possa trabalhar esses pontos, tá bom? E hoje, o exercício de hoje é você trabalhar em perguntas que mudem o seu foco, que tire o seu foco daquilo que você não quer para aquilo que você quer. Manter o seu foco no positivo, tá bom? Então, um grande abraço. Lembrando que hoje às 16h59, nós vamos ter um encontro só de águias lá no meu YouTube. Vai ser um link privado, tá? As equipes vão mandar aí para vocês o link do meu YouTube. Nós vamos fazer um encontro muito especial para aprofundar o nosso treinamento e estar juntos com as águias. Vai ser um link privado, por isso que eu não vou fazer aqui. E aí na hora, às 16h59, vai ser fantástico, maravilhoso, tá bom? Então um grande abraço e tchau!